Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa segunda-feira, em nome de Jesus, início de semana, mais uma semana. Hoje já é o segundo dia dessa semana, onde estivemos ali na presença do Senhor, celebrando, glorificando o nome do Senhor, e engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Dia de domingo é dia de culto, acredito que todos cultuaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela dádiva da vida, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez e poder celebrar o nome dele, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, a palavra do Senhor está no livro do Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo de número 3, e o versículo de número 11, o Senhor fala: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3, a sexta carta escrita à igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus, ele traz a revelação e manda João escrever as 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia. E ali o Senhor, ele dá uma direção a cada lugar, a cada igreja, a cada povo. E a igreja de Filadélfia, o Senhor traz uma orientação sobre a conservação do que se tem, guardar o que se tem. A igreja de Filadélfia foi a única igreja que não recebeu uma repreensão do Senhor Jesus. Aparentemente uma igreja que recebeu elogios, né, da parte do Senhor. E às vezes você está assim na presença do Senhor, recebendo elogios, é um servo fiel, é um servo que tem guardado o nome do Senhor, né? Como o Senhor fala aqui em Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja que está lá em Filadélfia, né? Hoje Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela não existe mais, né? Essa cidade hoje, ela só tem só as ruínas dela lá na Turquia. Ministrei há um tempo atrás a respeito da história da igreja de Filadélfia. Estudei há um tempo, esse período que eu estava afastada aqui das redes sociais em relação a compartilhar a palavra, mas eu estava estudando bastante e tirei um período de estudo mais aprofundado dentro desses assuntos, né? Dessas 7 igrejas. Aonde que estão essas 7 igrejas, existem essas 7 igrejas. Hoje a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela não existe mais, porém, existem ruínas dela lá na Turquia ainda, e no mesmo lugar da igreja de Filadélfia existe uma cidade chamada cidade de Alaxerri, que está lá, ainda tem algumas colunas ainda de uma das sinagogas que tinha lá na igreja de Filadélfia. E é interessante que o Senhor, ele fala conosco dentro desse texto, dentro dessa palavra, falando conosco sobre a conservação, a preservação de algo que se tem. E quando o Senhor ministrou hoje, mais uma vez, como devocional, essa palavra no nosso coração, a ministrar aqui, eu voltei aqui na minha agenda, eu peguei o texto base que eu ministrei, peguei a revelação do Espírito Santo daquele dia e comecei a dar uma revisada novamente no que o Senhor quer falar conosco para esse dia de hoje, no que o Senhor quer falar conosco para esse dia de hoje sobre a conservação. Hoje o Senhor está dizendo: conserva o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu estou vindo sem demora, ou seja, não vou demorar muito, já já eu estou chegando. E conserva aí o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E voltando lá para a cidade de Filadélfia, a antiga Filadélfia, e hoje a atual Alaxerri, é um dos lugares mais sísmicos de toda a Turquia. É um dos lugares que mais acontece terremoto. A cidade de Filadélfia, a antiga Filadélfia, e hoje a atual Alaxerri, que é a cidade de Alaxerri que está lá no mesmo local da cidade de Filadélfia, é um lugar que sofre terremotos, abalos sísmicos, até o dia de hoje, todo mês, digamos assim, não vai 3 meses sem que não haja um terremoto, sem que aconteça um terremoto, sem que não aconteça um abalo sísmico, algo que traga, que desestruture, que mexa na estrutura da cidade, né? A antiga Filadélfia e hoje a atual Alaxerri, lá na Turquia. E trazendo hoje
essa palavra ao nosso coração, o Senhor fala de uma conservação do que se tem. Como que você vai conservar algo no meio de um terremoto? Como que você vai preservar a integridade de algo no meio de um abalo sísmico, no meio de uma situação que te estremece? Como que você vai conseguir? E é isso que o Senhor Jesus está falando conosco nesse dia de hoje. Ainda que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, ainda que venham as situações para tentar tirar de você aquilo que você tem, que você recebeu, que é a sua salvação, que é a, a sua entrada no céu de glória, né? Você tem que preservar, você já recebeu a salvação do Senhor, você já recebeu o Espírito Santo do Senhor e você recebeu a paz que só tem aqueles que estão na presença do Senhor. E o que você precisa agora é permanecer firme até o fim. E como conservar o que você recebeu, né? Só é possível a gente conservar aquilo que nós recebemos vivendo dia após dia aos pés do Senhor, nos agarrando aos pés do Senhor. Eu sei que não é difícil você aceitar Jesus, não é difícil, porque o Espírito Santo, ele nos convence. Difícil é você permanecer aos pés de Jesus. Difícil, porque assim, o que nos leva aos pés de Jesus, o que nos faz convencer a estar com o Senhor Jesus, a fazer parte do reino de Deus, é as lutas que nos cercam, são as situações. Qualquer pessoa que está passando por uma situação difícil, você chega para ela num leito de dor, de dificuldade, você chega e você oferece a ela o plano da salvação. Primeira coisa que ela vai entender é que Jesus vai tirar aquele sofrimento dela e ela quer Jesus porque Jesus vai tirar o sofrimento. Agora imagine você estar aos pés de Jesus e você está sofrendo terremotos, maremotos, você está sofrendo tempestades. Eu estou falando isso no nível de lutas, de dificuldade. Como permanecer aos pés do Senhor Jesus? Como permanecer no reino do Pai, passando por essas situações? Existem pessoas que questionam muito o Espírito Santo, questionam muito a Deus. Senhor, mas eu estou te servindo. Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, mas eu estou na tua casa. Senhor, mas eu faço isso. Senhor, mas eu faço aquilo. E a situação está assim, está assado, está cozido, está isso, está aquilo outro. Não é sobre não passar dificuldade, é sobre estar firme, é sobre a preservação, é sobre estar grudado mesmo assim no Senhor como coluna. Sabe quando você está prestes a cair, a primeira coisa que você faz é tentar se equilibrar segurando em algo. É isso que o Senhor está falando conosco hoje. Preserva, conserva o que tu tem, para que ninguém tome, ou seja, abalos virão, situações difíceis virão, terremotos, maremotos, lutas, elas vai vir. Isso não é ausência de Deus em nossas vidas, muito pelo contrário. Você tem que se alicerçar no Senhor, você tem que pegar firme aí no Senhor, na coluna que é o Senhor, na base forte que é o Senhor, que só Ele vai nos ajudar, e nos ajuda, claro, evidente, a atravessarmos essas situações. E aí, quando o Senhor falou com João para escrever à igreja que estava em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, o Senhor falou para aquele povo o seguinte: eu conheço as suas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E tendo pouca força, não negou o meu nome. O Senhor, ele reconhecia, ele sabia a situação daquela cidade, daquela igreja em si. Ele sabia que era uma igreja que tinha pouca força. E o Senhor, ele fala, pode deixar que dos seus problemas cuido eu, porque a sinagoga de Satanás, né, o verso 9 de Apocalipse 3, o Senhor fala assim, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, para que saibais que eu te amo. Ou seja, dos seus problemas eu cuido. O que você precisa fazer é só preservar o que você tem. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas que Deus não mandou a gente fazer. Quando eu terminei de passar
pelo processo agora do câncer, eu perguntei ao Espírito Santo, Deus, é para mim voltar com o canal? É para mim voltar com os devocionais? Não é para voltar? Porque, às vezes, até aquilo que aparentemente nos faz bem e aparentemente faz bem ao reino, não é o que Deus mandou a gente fazer. Não é o que Deus quer que a gente faça verdadeiramente. E eu perguntei ao Senhor, né? O Senhor quer que eu volte? Eu estou aqui por extrema obediência. O Senhor mandou, é algo que... Ele sabe o porquê Ele me colocou aqui, tem me colocado todos os dias aqui, né? Ele sabe, algumas pessoas talvez precisam da palavra rema todos os dias, talvez algumas pessoas necessitam dessa direção. Então o Senhor falou, olha, só cumpre o que eu estou mandando e o resto pode deixar que eu cuido. Só preserva o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. E o Senhor fala no verso de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Era literalmente os terremotos que acontecia lá na cidade de Filadélfia. Como você está guardando a palavra da minha paciência, a palavra do meu evangelho, tal, enfim, eu vou guardar você de toda a tentação que virá sobre o mundo. Hoje nós sabemos que são das provas, das ardentes provas, das situações de hoje, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Mas naquela época, na antiga cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, era que Deus falava assim, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês. Vocês só precisam preservar o que vocês têm para que ninguém tome a sua coroa. Guarda, preserva, conserva o que você tem. Ainda que venha terremoto, ainda que venha luta, ainda que venha levante, ainda que venha, sabe, seja lá o que for que você esteja enfrentando, preserva o que tu tem, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. E o Senhor falou, eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, amados, trazendo hoje essa palavra como um devocional, uma palavra rima de direção, o Senhor fala conosco que é um tempo de guardar o que nós recebemos do Senhor. É um tempo de guardar, de reter a palavra profética, é um tempo de reter, sabe, o que o Senhor tem falado conosco. Você já recebeu a fé que veio do Senhor Jesus. Você já recebeu o Espírito Santo do Senhor, sabe, que veio através do Senhor Jesus. Você já recebeu a salvação que veio da parte do Senhor. Você já recebeu a paz que só a presença de Deus pode trazer. Tudo isso nós já recebemos. Muito mais fácil do que receber algo é conservar o que você recebeu até o fim. E como conservar o que você recebeu? Só uma palavra resume. É uma vida de sacrifício, dia após dia, negando não só a si mesmo, mas aos apelos do mundo. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Só assim nós vamos preservar o que nós temos, sabe? Negue o seu sentimento de retração, a vontade de você falar na cara, negue as brigas, a divergência, né? O Senhor, Ele pede hoje, conserva, preserva aquilo que você tem. Aos apelos daquilo que aparentemente é bom e também aos apelos daquilo que claramente é mal. Negando aos apelos do nosso pior inimigo, o coração. Continue buscando a presença de Deus, examinando a si mesmo todos os dias, para ver se não há no seu coração nenhuma raiz de amargura, nenhuma semente de dúvida. Não misture vinho novo com vinho velho. São alguns conselhos que o Espírito Santo de Deus, ele traz para nós nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Preserve o seu coração, preserve os seus olhos, preserve a sua mente, escolha com inteligência aquilo que vai entrar pelos seus olhos. Faça, um autoexame mesmo. Escolha com inteligência o que vai entrar pelos seus ouvidos. Escolha com inteligências seu entendimento. Veja o que você vai estar lendo, o que você vai estar vendo, o que você vai estar estudando. Procure se alimentar com coisas que vão te levar a uma vida estruturada no Senhor, de conservação, e que quando esses terremotos, esses abalos sísmicos, essas situações difíceis vier, você já tem uma base firmada no Senhor. O sacrifício diário não é um sofrimento de forma nenhuma. O sacrifício diário é um exercício de renúncia consciente. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui primeiro em obediência ao Senhor, e se não fosse com vocês, seria eu e o Espírito Santo, porque isso faz parte da minha vida. A diferença é que hoje eu estou
toda empiriquitada, toda arrumada aqui, mas se não fosse assim, eu estaria ou aos pés da minha cama, ou sentada lá na mesa, lá no meu quintal, lá na minha área do fundo, ou estaria aqui no meu quarto, aqui nesse cantinho mesmo, sabe? Sendo ministrada pelo Espírito Santo. O sacrifício diário não é um sofrimento, entenda isso. O sacrifício diário que nos leva a uma preservação espiritual é uma renúncia consciente. Eu renunciei conscientemente porque eu preciso preservar, conservar aquilo que o Senhor Jesus me deu, com foco no alvo maior. Qual que é o alvo maior? A salvação da minha alma. Esse é o meu alvo maior. O Senhor Jesus virá sem demora. Todo cristão genuíno precisa entender isso todos os dias. Não sabemos quando, mas estamos vivendo certamente o fim dos tempos. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ele virá. E aquele que conservar o que receberam serão levados ao seu encontro na eternidade. É quem conservar, é quem preservar, é quem suportar os terremotos, é quem suportar os abalos sísmicos, as situações difíceis. No entanto, ainda que ele retarde a sua vinda, a morte virá a todos no tempo da sua vida. Se você não acredita que o Senhor Jesus está voltando, analisa quanto tempo de vida você ainda tem aqui nesta terra. Será que a sua fé ela é o suficiente para te conservar íntegro até a sua morte? Porque quando você descer à sepultura, Jesus voltou para você. Na sepultura, ninguém louva a Deus. Não temos como glorificar ao Senhor na sepultura. O critério de seleção será o mesmo. Quem guardou o que recebeu entrará no descanso do seu Senhor. Vale ou não vale a pena todo esforço? É uma pergunta que você precisa ponderar, pensar um pouquinho, sabe? Será que vale ou não vale a pena eu preservar, eu conservar a minha integridade espiritual? Será que não vale a pena eu conservar? Porque a igreja de Filadélfia, naquele tempo, a antiga Filadélfia, era uma igreja que sofria ataque direto, todo mês sofria abalos, todos os meses a sinagoga que estava ali era abalada, as pessoas sofriam, muitos iam embora da cidade de Filadélfia porque não suportava, sabe? Outros já tinham dividido, rachado a igreja no meio, já tinham ido e tinham se transformado na sinagoga de Satanás, que era essa sinagoga aí que o Senhor Jesus está falando com João para escrever a igreja de Filadélfia, aqueles que se diziam judeus, mas não era, porque faziam tudo que não deveriam fazer e achavam que estavam servindo ao Senhor verdadeiramente, mas a igreja em Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja que estava ali, sabe, preservando, e o Senhor falou, tinha uma promessa linda para aquela igreja, que era, se eles permanecessem fiéis até o final, o Senhor os faria coluna no templo do meu Deus, do Deus do Senhor Jesus, que é o nosso Deus, e o Senhor, ele escreveria o nome dele no templo de Deus, e todos saberiam, essa é a igreja de Filadélfia, a igreja da firmeza. A igreja de Filadélfia fala de uma igreja de firmeza, uma igreja de resiliência, uma igreja perseverante, que nesse dia de hoje você possa se tornar como essa igreja, uma igreja firme, uma igreja que conserva, que preserva o que você tem, que não deixa ninguém tomar sua coroa, que independente das advergências que você passa, independente das lutas, independente dos problemas, você está ali firme e forte, guardando, preservando aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Louvado seja Deus. Eu acredito muito que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nesse dia de hoje. Acredito muito que o Espírito Santo está derramando algo novo no nosso coração nesse dia de hoje. Entenda que o seu sacrifício diário não é um sofrimento. O seu sacrifício diário é a sua renúncia consciente de que você precisa estar firme na presença do Senhor. Eu sei que você tem enfrentado luta, eu sei que você tem passado por situações adversas, mas saiba que em todas elas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra,
por este momento de devoção, momento de entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa palavra tão linda, que eu fico assim tão feliz quando o Senhor ele renova a palavra novamente e fala novamente ao nosso coração. Eu louvo o Espírito Santo por esta palavra, eu louvo o Espírito Santo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Saiba que o Senhor quer que você volte para casa, e quando você voltar para casa, você volte sabendo que você ficou firme, aí preservando e conservando o que você tinha. Ainda que venham as lutas, você não está só. O Senhor dos Exércitos está contigo para te dar vitória. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos render graça ao teu santo nome. Eu quero render graça ao teu santo nome. Louvar e bendizer ao Senhor por esta palavra, por este dia de hoje, pela ministração, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração, por cada vida aqui que me acompanha, Senhor. Vai tomando a vida deles nas suas mãos, vai guardando, vai alinhando, Senhor, fortalecendo essas pessoas a permanecer firmes diante de todas as adversidades que, porventura, ela esteja enfrentando nesse dia de hoje, Pai. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, cada família, cada igreja, Senhor, cada pessoa de cidade, cada cidade aqui que nos acompanha, cada estado, ó Senhor, o país, Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja, Senhor, na vida dessa pessoa, assim como o Senhor está na nossa vida, na minha vida, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça, oh Senhor, infinita graça, assim como o Senhor derramou graça sobre a igreja que estava ali em Filadélfia, Senhor. Que o Senhor derrame essa graça, Senhor, sobre a vida desta igreja, deste povo nesse dia de hoje, Pai. Que eles tenham a resiliência de preservar e guardar o que eles têm, que é o seu bem mais precioso, a salvação, a conservação e a preservação das suas almas em Cristo Jesus, nosso Senhor, ao Deus poderoso. Te louvamos, Senhor, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ao Deus de Israel, o Deus que tem uma aliança com Israel, o Deus que guarda, que protege Israel, que traz paz sobre Israel, o Deus que tem guardado o seu povo. Senhor, vem guardando cada um aqui. Ó Senhor, oro pela paz de Jerusalém, oro pela bênção sobre aquela cidade, a cidade santa, a cidade em que o Senhor amou e ama até o dia de hoje, Pai. Te louvo, Senhor. Senhor, traz sobre cada um, Pai, a tua bênção, Senhor, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe você e tudo que você for fazer nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Shalom. Feliz segunda-feira.